E rapaziada, e os jornalistas que estão tentando transformar a vitória e classificação do Fluminense em uma treta com o Flamengo. Deu uma lição ao Felipe Luiz, que disse que não ia mudar o jeito de jogar, não vou mudar o meu jeito de jogar, não, o Flamengo tem uma postura pra jogar, não posso mudar, e tá pegando um avião pra vir embora. Fluminense classificado, parabéns ao Fluminense. Que por sinal, quem que tá nas quartas de final, Fluminense ou Flamengo? As pessoas respeitam muito pouco o Renato. De parte tática, a coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Você vai ver no vídeo de hoje o que disseram os comentaristas, a opinião do próprio Renato Gaúcho e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero lembrar para você que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e não custa nada, é de graça para você ter no seu celular, acompanhar os principais clubes, ligas, o desempenho de jogadores com estatísticas detalhadas, mostrando quem deu mais dribles, mais chutes, mais assistências, o mapa de calor de cada jogador em campo. Você pode comparar um jogador com o outro e ver quem tem números melhores e muito mais. Então clica no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela para você ir direto para a loja do seu celular e fazer o download sem pagar nada, totalmente gratuito, beleza? Depois da classificação, o Renato Gaúcho falou sobre a fama que dão pra ele de um cara que é só boleirão e que não entende nada de tática. Eu sou pago para pensar e no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Para o meu grupo que eu tenho que falar da parte tática. Porque muita gente ali fora é aquela palavrinha pequena que eu falo para o meu grupo. Quando ganha, todo mundo é bom. Quando perde, ninguém é bom. Então eu tenho que dar satisfação sempre para o meu grupo. Entendeu? Eu tenho que trocar ideias com o meu grupo. Então, muita gente fala, não conhece direito o meu trabalho, não conhece direito da minha comissão técnica, mas enfim, eu acho que hoje é motivo para a gente comemorar. Eu sei da minha capacidade, eu sei da capacidade sempre do grupo que eu trabalho, me faço entender da maneira que eu gosto de trabalhar, eles entendem perfeitamente. Em pouco tempo que eu estou aqui no Fluminense, apesar da gente não ter tido muito tempo para a gente treinar, a gente toda hora tem mudado o time, toda hora tem mudado o esquema, não só por causa do esquema de hoje lá no Brasil também, mas o importante é que os jogadores cumpram o papel que a gente treina dentro do campo. E o Galvão Bueno, lá no programa na Band, foi explícito ao dizer que respeitam muito pouco o Renato. É o seguinte, eu acho que em muitos lugares, São Paulo talvez seja um lugar onde se fale muito disso, as pessoas respeitam muito pouco o Renato. As críticas de que é só essa coisa de motivação. Ele foi muito bonachão, muito. É isso, que é motivação, fazer aquilo. É bom começar a pensar um pouco melhor, sabe? Porque falar é fácil. Entende, cara. Claro. É bom começar a pensar um pouco melhor. Essa explicação que você deu, concordo com você inteiramente. Mas ele pensou nisso também. A jogada aérea da Inter é muito forte. Sim. A jogada aérea da Inter. Tem um jogador que tem 1,92 m. Tem o Lautaro que tem, sei lá, quase 1,90 m. E tem jogada aérea. Pensou nisso. E com certeza, a final. O Felipe Melo, depois da partida já mais calmo, fez questão de levantar a moral do Fluminense lá em cima, velho. Bom, agora com um pouco mais de calma. Fluminense classificado. Fluminense fez um jogo acima da média, mas já muito além de apenas um jogo do Fluminense. A mídia italiana falou muitas coisas pesadas de jogadores que estavam, para eles, ultrapassados, falou do Renato Gaúcho, e hoje o Renato Gaúcho simplesmente deu um nó tático na Inter de Milão. Mudou o sistema, a formação do time, foi um time corajoso, um time que defendeu, mas atacou também, um time que criou oportunidades, fez 2 gols e poderia ter feito mais gols. Uma classificação heróica do Fluminense, que continua vivo. Nunca as 3 palavrinhas estiveram tão vivas no coração do torcedor tricolor. Sonhar, profetizar e realizar. E o Fluminense sonha, profetiza e mais uma vez realizou. Fluminense classificado, parabéns ao Fluminense. E que venha o City
Ô, Rilão. E o Neto foi um dos que começou a dar aquela cutucadinha no Flamengo, falando da classificação do Fluminense. Parabéns ao Fluminense do Schneider, parabéns ao Fluminense do Romerito, do Casal 20, do Renato Gaúcho. Cara, que loucura! Parabéns ao Fluminense. Eu não acreditava que o Fluminense pudesse classificar contra a Inter de Milão, mas foi guerreiro, time de guerreiros. Isso mesmo, Fluminense da máquina tricolor. Parabéns ao tricolor, que por sinal, quem que tá nas quartas de final, Fluminense ou Flamengo? O Flamengo ou o Fluminense? É o Fluminense. E se o Fluminense tá, meu irmão, tá tudo certo. Renato Gaúcho, maravilhoso. E agora, meu irmão, Fluminense é Fluminense. E o Fluminense mereceu, ganhou de 2-0. Parabéns a todos os jogadores. Parabéns ao Renato Gaúcho. E parabéns ao Fluminense, o time da minha sogra Daisy, que é tricolor das Laranjeiras. Parabéns, Fluminense! O Zinho não mediu palavras e disse que o Renato fez foi uma aula pro Flamengo e pro Felipe Luiz. O sistema de jogo, né? Mas se perde, poxa, iam falar também, foi jogar com 3 zagueiros. Tá bom, mas ele tinha que fazer algo diferente. Já que o adversário, todo mundo diz, né? Os europeus são melhores, tem as melhores equipes, tem os maiores investimentos, tem jogadores fisicamente mais acostumados com jogos de altíssimo nível. Ou seja, o Renato Gaúcho, eu achei que ele foi perfeito. Eu vou criar um fato novo. Eu vou fazer alguma coisa diferente para inibir o poderio ofensivo do adversário ou um time com opções técnicas melhores para que eu possa igualar de alguma forma. Os caras vão sentir o calor, né? Vou colocar uma correria no início do jogo, vou marcar mais pressão, vou diminuir os espaços, vou compactar o meu time, não vou dar chance para os caras entrar tabelando. Enfim, acho que o Fluminense foi maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho, aos seus atletas que abraçaram e se comprometeram com aquilo que o treinador queria. E o Fluminense deu uma lição para alguns outros times, né? Deu uma lição. Assim, eu vou ser bem direto, deu uma lição ao Flamengo, deu uma lição ao Felipe Luiz, que disse que não ia mudar o jeito de jogar, não vou mudar o meu jeito de jogar, não, o Flamengo tem uma postura para jogar, não posso mudar, e tá pegando um avião para vir embora. O Mauro Betting lá na TNT contou uma virada muito impressionante na carreira do Renato e como ele se tornou um cara muito entendido de tática, mas com uma fama de um cara que não quer nem saber e é só boleirão. E com 2 minutos você faz a jogada que fez com Arias, que pela terceira das 4 partidas ganhou de melhor jogador da partida. O Inácio ganhou outra, ele tá jogando futebol. O Inácio ontem foi piada, o melhor jogo da vida dele, eu acho. Dele já tinha sido contra o Mamelodi Sundowns, foi eleito o melhor do jogo e ontem foi a melhor partida da vida dele. Eu acho que o Thiago Silva passa por osmose, acho que eu seria um bom zagueiro, o Ricardinho ganharia, nosso companheiro, todas as bolas aéreas levantadas, assim, impressionante, que é o Thiago, o Fábio, vamos falar bastante deles. Freitas muito bem também. Até o Freitas muito bem, enfim. E eu queria só citar a história que eu conto aqui desde 2017, conto na verdade desde 2006, quando falam do Renato. Tava um dia com o Valdir Espinosa, tomando um café, e aí falou, 2006, né? Eu falei, Valdir, você quer lá? Eu falei, e o Renato, né? Eu falei, agora, treinador, né? Agora tá mesmo sério, né? Eu falei, então, deixa eu te contar a história. Quando ele começa em 96, aquela desespero do Fluminense, que ele fala que vai... Ele assume como interino e ainda era jogador e tal. O Renato liga pro Valdir e fala, vamos no Porcão, como eles iam todo dia, toda hora e tal. Era uma churrascaria bem famosa lá no Rio de Janeiro, maravilhosa e tal. Eles chegam lá, aí chegam mais... Ele diz que chegou mais cedo, assim, 10 para meio-dia, para assim... E o Renato pede pro Valdir, Valdir, me ensina como fazer um treino, como gestionar. Fala, tá legal. Pega um guardanapo, começa a falar, e daí o Renato fala, putz, isso é muito chato. Então é a caipirinha. Bom, isso 96. 2006, naquele ano que eu tava conversando com o Valdir, ele pega e fala, ele contando essa história e fala, então, há 2 semanas atrás, ligo pro Renato, Renato, vamos sair, vamos lá, vamos no porcão e tal. Aí chegam lá, aí o Renato chega e falou, Valdir, o que eu tô pensando, não lembro qual era o time do Renato em 2006, mas ele fala, tô pensando numa coisa aqui de treinamento, o que você acha, não sei o que lá, começou a rabiscar no guarda-roupa. Aí eu viro o Valdir e falo, pô, Renato, você é muito chato, cara. Me veio a caipirinha, e 10 anos depois o Valdir, que tava treinando na época
acho que a Portuguesa, né? Por isso que eu estava aqui em São Paulo. Aí ele falou, cara, mudou. E desde então eu comecei a ficar mais atento a isso e perguntar para jogador, dirigente. O Renato é isso mesmo, todo mundo. E algumas pessoas mais próximas, o próprio Espinosa falava, cara, para de falar toda hora que eu vou pra praia, que eu não tô nem aí, porque tem uma hora que vai jogar contra. E eu já perguntei uma vez no ar e fora pro Renato, isso aí, eu falei, cara, você sabe que eu treino pra cacete, que eu gosto, eu me interesso, mas ao mesmo tempo as pessoas não acreditam que eu gosto, então fica essa porcaria aí e tal. Aqui inclusive a galera subiu um meme, né? Feliz dia do quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa. Cara, quem não precisa, vai pra praia. Precisa, quem sabe, quem não sabe vai estudar. Vai estudar e o Renato, a prova ontem é Cabal. Cabal, que ele mudou com a comissão técnica, o que ele fez contra a Internacional. Ok, o Lautaro entrou rasgando o elenco, o ambiente não tá legal, saiu o Inzaghi, que brilhantemente classificou o Al Hilal contra o City. Mas assim, não é só isso. Fez o gol no começo, mudou, mas depois faz o gol no final, mantém o jogo, tem bola na trave, ok, mas é demais o trabalho e a vitória histórica. Fantástico. E um beijo pro meu amigo Michel, que é outro que já tá fazendo vaquinha, porque não tinha dinheiro, não tem dinheiro pra continuar nos Estados Unidos até sexta-feira. Tá cheio de gente, né, que tá lá e aí tá ficando. Achou que ia durar pouco, no fim das contas tá precisando ficar. E eu te pergunto, o Renato hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro ou não? Calma, tão empolgado demais. Comenta aí, quero saber a sua opinião.